Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos muito por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado pela vida do pastor Alexandre. Obrigado como o Senhor preservou, guardou a sua vida nessa BR, nessa estrada tão perigosa. E obrigado, Deus, porque ele chegou até aqui. E nós estamos com o coração sedento para ouvir a tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que estão nos seus lares, que sejam alcançados também pela palavra e pelo estudo dessa noite. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Pode sentar, queridos, convidar o pastor Alexandre para estar aqui do nosso lado. Nós te pedimos perdão, você que está em casa, que estava aguardando a abertura da live. O pastor Alexandre Gouveia é de Fonseca, Niterói, e você sabe que esse horário de Niterói para cá tem trânsito, né? Então eu agradeço muito que o pastor chegou e chegou bem, chegou em paz. Que Deus te abençoe, fique à vontade, tá? Irmãos, uma boa noite. Eu saí de casa às 5h40, falei, rapaz, 5h40 é um horário bom, eu tenho 2 horas para chegar a Silva Jardim, só que até Manilha, só a graça de Deus. Não precisa comentário, que a Bíblia não quer que a gente murmure, né? Gente, esse assunto é um assunto assim muito interessante, algumas respostas bíblicas sobre o céu, porque há uma tendência em nós de acharmos que determinados assuntos a Bíblia não fala. Mas, na verdade, não fala ou a gente não está familiarizado com o que ela diz, ou familiarizada com o que ela diz. A Bíblia fala sobre muita coisa que eu, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, sequer imaginava que a Bíblia falasse sobre isso, mas ela fala. E a gente vai pesquisando, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai comparando escritura com escritura e a gente vai aprendendo. E esse assunto, na verdade, não tem tempo da gente fazer ele todo aqui, porque, na verdade, são 13 perguntas e as respectivas respostas. Então, se o céu é um lugar ou é apenas uma ideia, que espécie de lugar é o céu, quanto tempo o crente leva para chegar ao céu, quem está no céu sabe o que acontece na terra? Vocês estão aí preocupados em anotar e fazer pergunta para mim? Então eu começo fazendo pergunta a vocês. Vamos inverter o negócio. Quem está no céu sabe o que acontece na terra? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos fazer assim um modelo batista, né? Fazer uma assembleia. É uma assembleia de avant-première para o céu. Então, os que acham, eu vou fazer a primeira pergunta. Quem quer ir para o céu agora? Não adianta, ninguém levanta a mão. Todo mundo sabe que é bom, mas pastor, deixa para depois. Eu fiz esse estudo num lugar, uma moça depois terminou, falou, pastor, eu quero casar antes. Sem problema algum, né? Casamento é uma coisa de Deus. Os que acham que a gente não vai, que quem está no céu não sabe o que acontece na terra. Levanta uma das mãos, por gentileza. Então, um grupo grande, podem abaixar. Os que acham, sei lá, que quem está no céu sabe o que acontece na terra, levanta a mão. 1 só, 2, 3. Finish, game over. E outra pergunta que eu vou fazer a vocês também, que é uma consulta popular, uma espécie de pergunta, de consulta do Ibope. No céu, nós nos conheceremos? Sim ou não? Então, como bons batistas, vamos à votação da nossa assembleia pré-céu. Os que acham que a gente no céu não vai se conhecer, levante a mão. Muito obrigado, podem abaixar. Os que acham que a gente no céu vai se conhecer, levante uma das mãos, por gentileza. E, rapaz, o número aumentou, hein? Ó, tem um grupo aí. Falaram, só acha, né? Achar, pode achar tudo. Acha até que o homem foi à lua, mas deixa para lá. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Como eu disse a vocês, são muitas perguntas. Se o céu é um lugar, que espécie de lugar é o céu, se nós nos conheceremos no céu, se no céu nós teremos um corpo.
porque a gente, no momento do sepultamento, aquele corpo que pertenceu àquela pessoa, ele baixa ao túmulo e entra em decomposição. E aí, essa realidade imaterial, que você pode chamar de alma ou espírito, segue em direção a Deus. E aí, nessa condição, nós teremos um corpo. Então, são várias perguntas. Eu hoje pretendo mostrar assim, alguma coisa a vocês e deixar vocês com a convicção de que a Bíblia fala sobre esse assunto, só que o nosso problema, a nossa dificuldade é que as informações estão espalhadas pela Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E aí se torna mais difícil. E aí, não poucas vezes, quando já fiz esse estudo em alguns lugares, as pessoas falam assim, mas pastor, não tem aquele texto de Deuteronômio? As coisas que foram reveladas são para nós, as que não foram. Esse assunto não quer dizer que não foi revelado. Porque tudo que está na Bíblia foi o quê? Foi revelado. Tem coisas que realmente não foram reveladas. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. O que ele fazia antes de criar a terra? Nós não temos essa informação. Isso daí realmente repousa um mistério. Por exemplo, o que Jesus fazia entre os 12 e os 30 anos, que foi a manifestação pública do seu ministério? A gente não tem informação na Bíblia. Então, isso me leva a crer que a Bíblia ela não é um livro exaustivo, mas é um livro suficiente. Ou seja, por que não é exaustivo? A Bíblia não diz tudo que eu e você queremos saber. A Bíblia diz aquilo que a gente precisa saber, aquilo que aprouve a Deus que nós soubéssemos. Então vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O apóstolo Paulo está escrevendo essa primeira carta para a igreja em Tessalônica e existe um problema naquela comunidade. Eu não diria assim exatamente um problema, existe uma situação. Que situação? Crentes que perderam seus entes queridos. E isso gera no coração de cada um de nós uma dor, uma saudade, porque é um problema que nós, seres humanos, não temos capacidade de resolver. Só pode haver ressurreição se Deus capacitar alguém para fazer isso, ou se Ele mesmo fizer isso. Caso contrário, nós não temos poder para ressuscitar ninguém. Então, naquela comunidade surgiu então essa tristeza, essa dor, e em um determinado momento da primeira epístola de Paulo, ele escreve para confortar esses crentes, para confortar os vivos que ficaram. Talvez houvesse naquela comunidade um marido que perdeu uma esposa muito querida, ou o contrário, uma esposa que perdeu um marido muito querido, um filho. Enfim, a morte é um desafio para nós. A palavra morte no grego é a palavra thanatos. E ela significa, a sua tradução significa separação. Então, morte, como se apresenta a tradução para nós no Novo Testamento, significa, é a palavra thanatos e significa separação. O Novo Testamento prevê 3 tipos de morte. Morte física. Separação entre a realidade material, representada pelo corpo, e a realidade imaterial, representada pelo espírito ou alma. Então é a morte física. E todos os seres humanos estão sujeitos a esta morte física, sejam eles crentes ou não crentes. Morre o crente, morre o não crente, morre o rico, morre o pobre, morre o alto, morre o baixo, morre o homem, morre a mulher. Nós, nesse mundo, estamos passíveis de morrer, de morte. Segundo tipo de morte é a morte espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, quem completa? Em delitos
e pecados. Então, o ser humano sem Cristo está morto espiritualmente. Tem vida biológica, tem vida física, casa, cresce, trabalha, faz faculdade, estuda, faz tudo, mas não tem vida espiritual. No sentido espiritual, é um cadáver. E a morte eterna, representada pela história do rico e do Lázaro. Quando o ser humano parte desta vida, sem Cristo, sem salvação, e aí a história do rico e do Lázaro nos mostra que tanto o céu quanto o inferno, ambos só têm porta de entrada, não tem porta de saída. Não há como alguém sair do inferno e ir para o céu, e alguém sair do céu e ir para o inferno. Agora vou apresentar a vocês um enigma escatológico. Vamos ver quem vai acertar. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Quem explica o enigma escatológico? Vou repetir. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre no máximo uma. Então, nascemos uma vez, por vontade do varão e da varoa. Primeiro nascimento. Segundo, o nascimento do Espírito. Quem nasce da vontade do homem e da mulher e nasce da vontade do Espírito, essa pessoa morre no máximo uma vez. Mas, pastor, por que no máximo uma vez? Porque se Jesus vier nos ares, o que vai acontecer? Quantos ficarão felizes quando Jesus vier nos ares? Levanta a mão. Quantos ficarão felizes? Eu vou subir feliz. Se você vai ficar feliz, eu quero te dar parabéns, mas eu vou subir feliz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem nasce uma vez, da vontade do homem, da vontade da mulher, morre duas vezes. Morre física e espiritualmente. Morte espiritual é a partida deste mundo, sem Cristo, sem salvação, não há mais possibilidade de mudança. Quem nasce da vontade do homem e da mulher, nasceu fisicamente, biologicamente, mas também nasceu da vontade do Espírito, se arrependeu e creu em Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa morre no máximo uma vez, porque se Jesus vier nos ares, nós seremos transformados. Se Jesus viesse nesse momento, agora, os que estão vivos aqui seriam transformados. 1 Coríntios capítulo 50, a partir do verso número 50. 1 Coríntios 15, a partir do verso número 50, o capítulo da ressurreição. Nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos, porque esse corpo que nós possuímos não está preparado para a eternidade. Então, nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos. A comparação que o apóstolo usa é do movimento mais rápido do corpo humano, visível, que é o abrir e fechar de olhos. E os mortos aconteceria o que com eles? Os mortos ressuscitariam. Mortos crentes e mortos não crentes. Ou seja, os corpos daqueles que morreram em Cristo seriam ressuscitados. E os corpos daqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, também seriam ressuscitados. Só que os corpos dos crentes preparados para a eternidade, corpos glorificados. O que significa isso, pastor? Não sujeito ao envelhecimento, não sujeito à tentação, não sujeito à enfermidade, não sujeito à doença, não sujeito ao pecado, não sujeito à morte, mas um corpo preparado para a eternidade. Os não crentes serão ressuscitados, mas com seus corpos não glorificados, porque Jesus disse em Mateus 10, 28, que antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mas e o homem, o ser humano nesta vida, quando o crente fecha os olhos na terra, o que acontece com ele? Paulo vai dizer, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então, o crente, em outros textos a gente também encontra a mesma ideia, o crente fecha os olhos na terra e abre imediatamente face
a face com Deus. Não tem purgatório, não tem antessala, não fica dormindo. Mas, pastor, na passagem que o senhor vai ler em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, fala que eles estão dormindo. Veja bem, na sua Bíblia, se aparece a expressão dormir, ela vai aparecer 3 vezes. Na 4ª ocorrência, ele vai usar a palavra morte. Na minha Bíblia, que é Almeida século 21, já não aparece o dormir. E o dormir aí tem o quê? É a ideia de cessar a atividade física de descanso. Não é a ideia de que o crente, ao partir dessa vida, ele está deitado numa cama espiritual, com lençol espiritual, travesseiro espiritual, despertador espiritual, aguardando Jesus voltar. Não, senhores. O crente, ao partir desta vida, ele está vivo e cônscio. A gente vai ver isso mais na frente em Apocalipse capítulo 6. Mas vamos aqui, vamos em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes. A gente tem a ideia da palavra ignorante quando alguém dá uma resposta muito áspera, quando alguém é muito estúpido, aí nós falamos, poxa, fulano é ignorante, mas a ideia dessa designação ignorante não é essa, é a ideia de alguém que simplesmente ignora. A pessoa pode ser muito educada, muito gentil e ser ignorante, porque ela está ignorando uma informação, está ignorando um dado. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que todas as Bíblias estão dormem. Tem alguma versão que está diferente? A do pastor está diferente, da irmã também está diferente. A minha está aos que já faleceram. Mas vamos lá, está aí na sua Bíblia, dormir, primeira ocorrência, vão aparecer mais 2. Vamos lá. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, aos que faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Irmãos, eu já cansei, já perdi a conta do número de sepultamento que já fiz. Agora, na época do Covid, eu fiz 12 sepultamentos. E é interessante que, se for de Covid, você só pode, eu, o pastor, e a viúva, ou o viúvo, só 2 pessoas. A pessoa que está ligada ao falecido, e o pastor, mais ninguém. É proibida a presença por causa da doença ser uma doença contagiosa. Mas quando eu fazia sepultamento que era possível estar em outras pessoas, eu já fiz sepultamento de não crente, de crente, fiz sepultamento de homossexual, fiz sepultamento de macumbeira, fiz sepultamento de ateu, já fiz sepultamento de árabe, enfim, já fiz vários tipos de sepultamento. Eu posso dizer para vocês, nesses 20 anos, fazendo sepultamento, que é diferente o sepultamento de um crente. Com isso, não estou sendo preconceituoso com as outras pessoas de outra religião que não tem religião, não. Tanto que já fiz. Mas quero destacar que um elemento de esperança, através da fé, é introduzido na experiência humana. Resumindo de maneira assim bastante simples, e até por causa do relógio, num sepultamento onde a fé cristã não está presente, a sensação que a gente tem, eu que já participei, é que disse adeus. No sepultamento marcado pela fé, disse até breve. Então, são 2 perspectivas diferentes. A dor existe, a saudade existe. Você quer ver uma coisa? Olha que coisa interessante. Uma mulher que perde o marido, como que a sociedade a designa? Viúva. Beleza. Um homem que perde a esposa, como a sociedade o designa? Viúvo. Beleza. Filhos que, por uma tragédia, perderam seus pais. Como que a sociedade os designa? Órfãos. A mulher, ou o marido, a mãe ou o pai, que perde um filho. Como que a sociedade
a designa. Sabe por que vocês ficaram em silêncio? Porque a sociedade não conseguiu encontrar uma designação para tamanha dor. Porque a ordem natural da vida, nesta situação especificamente, ela é invertida. Qual é a ordem natural da vida? Quem vê nascer, não vê morrer. Os pais veem os filhos nascerem. Então é natural, faz parte da experiência natural do ser humano, que os filhos façam o sepultamento dos pais. Então quem vê nascer, não vê morrer. Quem vê morrer, não vê nascer. Os filhos, a ordem natural é que vejam os seus pais falecerem, mas eles, em sentido oposto, não veem o nascimento dos pais. Quando um homem ou uma mulher vê um filho ou uma filha nascer e morrer, fere-se a ordem natural estabelecida por Deus. É uma dor tão imensa que só quem passou por essa experiência é capaz de mensurar. E a sociedade ao nosso redor, nesses milhares de anos, dezenas de séculos, a sociedade não conseguiu encontrar uma designação. Então vocês vejam que a morte é um desafio em geral e pode se tornar um desafio ainda maior para alguém que perde um filho ou uma filha. Eu fiz um sepultamento de uma criança cujo quarto já estava todo pronto, o casal esperando o segundo filho, tinha uma filha, acho que de 6 ou 7 anos, e esperava o menino agora, e eles cheios de felicidade, montaram o quarto, fizeram tudo, prepararam tudo. Para o quarto mês, a mãe sentiu alguma coisa diferente, que a criança não estava mexendo, foi ao médico. O médico disse: olha, o seu filho faleceu. E aí o pai, 42 anos, ele falou: pastor, eu tenho pavor de sepultamento, pavor. E este, aos 42 anos de idade, esse é o primeiro sepultamento que eu participo na vida. O sepultamento do meu filho. Aquela criança ainda não tinha tido, na ordem natural das coisas, a certidão de nascimento. Mas é necessário que tenha, e é necessário que tenha a certidão de óbito. Como que fica o coração do pai, como que fica o coração da mãe, se o evangelho não estiver presente no coração desse homem e dessa mulher, trazendo um elemento de esperança, trazendo conforto, redirecionando a vida, porque com certeza a vida nunca mais será a mesma. Na cidade de Tessalônica, muitos crentes estavam vivenciando essa experiência e não estavam sabendo exatamente como lidar com isso. E aí o apóstolo Paulo decide então orientá-los no tocante à perda de seus entes queridos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer, queria que você prestasse atenção, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já dormem. Olha só, eu vou ler mais uma vez, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai fazer o quê? Vai trazer, juntamente com ele. Então, espera aí. Se ele vai trazer os que juntamente estão com ele, então esses que dormiram, ou melhor, faleceram, eles estão neste momento com Cristo. Então, Paulo está dizendo que na volta de Jesus, ele virá nos ares, na companhia de todos os santos que ao longo da história faleceram, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, e confiaram e depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Todos os santos, todos os salvos, eles estão juntamente com Cristo e eles serão trazidos na presença de Jesus.
eles serão trazidos na presença de Jesus e vão ficar parados nos páramos celestiais, enquanto seus corpos, que estavam sepultados... Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho uma pergunta. Mas e aquele que morreu sem o braço? E aquele que perdeu a perna? Aquele que foi mutilado? E aquele que, durante a vida, foi magro, foi gordo? Foi magro, foi gordo, foi magro e foi gordo. Na ressurreição, vai ressuscitar magro ou vai ressuscitar gordo? Mais ainda, pastor, aquela pessoa que foi cremada, metade das cinzas no Oceano Atlântico, metade das cinzas no Pacífico, não interessa. Deus irá recompor o corpo. E esse corpo será ressuscitado, será levantado para a glória de Deus. Um corpo glorificado, não sujeito ao tempo, ao espaço, ao envelhecimento, à doença, ao pecado, tentação, morte, nada disso. E esse corpo será arrebatado para o encontro com a realidade imaterial que está na presença de Cristo. E aí nós voltaremos a ser uma unidade. Eu vou ler o 14 novamente. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já dormem ou os que já faleceram. Então Jesus trará em sua companhia todos os que faleceram. E aqui nesse texto mesmo ele vai dizer que nós o encontraremos nos ares, ele não vai pisar aqui. Nós o encontraremos nos ares. Verso 15. Afirmamos pela palavra do Senhor, ou seja, ele tinha uma revelação que não está registrada nos evangelhos. Então o que ele vai dizer agora é algo pela palavra do Senhor. Mas você vai dizer assim, mas pastor, eu já li os evangelhos, não tem essa palavra. Ele tinha uma revelação de Jesus Cristo. Paulo é um homem, é considerado um homem 100 anos à frente do seu tempo. Ele fala grego, hebraico, aramaico, latim, tem dupla cidadania, conhecia os 50 sistemas filosóficos que operavam naquela época. Então ele é um homem considerado 100 anos, um século à frente do seu tempo. E ele é o único que seria capacitado por Deus para escrever sobre os dons espirituais. É bem verdade que Pedro também escreveu, mas ele mais ainda. Por quê? Paulo conseguia perceber unidade na pluralidade. Afirmamos pela palavra do Senhor que, vamos prestar atenção? Muita atenção. Nós quem? Os que ficarmos vivos. Então você veja que o texto tem uma temperatura escatológica elevadíssima. Tanto que ele se inclui, ou seja, há uma ardente expectativa no coração de Paulo, quando ele escreve essa carta, de que Jesus estava para voltar a qualquer momento. Logo, a gente conclui o seguinte, o crente vive em 3 dimensões. O crente vive como se Jesus tivesse morrido ontem. As lembranças da morte e toda a violência que o Cordeiro sofreu precisa estar muito viva na nossa mente. O crente vive como se Jesus tivesse ressuscitado hoje pela manhã. Nós não adoramos um Cristo morto, nós adoramos um Cristo vivo. Amém, irmãos? Terceiro lugar, o crente vive na ardente expectativa de que Jesus pode voltar amanhã de manhã. Então, o crente vive em 3 dimensões. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, os que já faleceram. Então a preocupação deles era o quê? De que na volta de Jesus Cristo houvesse uma primazia daqueles que estão vivos e aqueles que morreram, os corpos ficariam numa situação indeferida. Paulo diz, não. Há um projeto de Deus para aqueles que não enfrentaram a morte física, como o nosso caso hoje, que estamos vivos nesse mundo. Mas há um projeto de Deus também para aqueles que faleceram. Eles não serão esquecidos em hipótese alguma. Muito pelo contrário, no projeto de Deus, eles têm primazia. Olha o que Paulo vai dizer. Porque ouvida a voz do arcanjo. Arque significa chefe. Então arcanjo, chefe de anjo. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo, seus corpos ressuscitarão primeiro. O projeto de Deus, em primeiro lugar, é para os que já faleceram. Eles não serão esquecidos, em hipótese alguma.
Então, o que está acontecendo agora? Assim, entendo que a Escritura ensina em várias passagens. Todos aqueles que você conheceu, que faleceram, e eram crentes em Jesus, criam em Jesus pela fé, esses fecharam os olhos na terra e abriram imediatamente face a face com Deus. Eles estão vivos e cônscios na presença de Jesus Cristo. Eles estão tão vivos quando estavam na terra, eles estão mais vivos do que quando estavam na terra. Não estão dormindo. E eu vou mostrar isso em duas passagens. É só você esperar um pouquinho. Espera só um pouquinho. Porque, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Nós quem? Nós os vivos. Os que estivermos vivos na segunda vinda de Cristo. Nunca fale segunda volta. Ou é volta ou segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus Cristo, os que estiverem vivos, o que ele diz? Pois depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Os corpos dos que morreram. Os corpos dos que morreram serão arrebatados. Perdão, serão ressuscitados, glorificados, transformados, e depois serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E nós, os vivos, se Jesus voltasse hoje, nós subiríamos com eles, seríamos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Olha o que ele diz aí. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Quero frisar isso. Com eles. Eles quem? Com os corpos daqueles que morreram em Cristo, ressuscitados, glorificados. Com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o... Mas essa palavra que Paulo trouxe hoje, a gente enfrenta resistência na igreja. Tem uma turma que não quer estudar, não. Porque eles acham que é muito difícil, negócio de escatologia. O pastor dessa igreja está de parabéns. Eu ministro esse assunto há anos. E a turma corre. Ah, porque vai dar muito trabalho. Olha o último verso aí, o que Paulo escreve. Ele corrige essa ideia nossa. Olha o que ele escreve aí. Portanto, façam o quê? Essa palavra aqui não é para trazer especulação, não é para trazer confusão, divisão, não é nesse não é o objetivo do apóstolo Paulo. Consolai-vos. Essa palavra aqui, irmãos, é para produzir consolo. Os puritanos diziam o seguinte: a única certeza na vida e na morte, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Amém, irmãos? E eu queria também uma nota de esclarecimento, não vim aqui para falar sobre o céu, e a gente é obrigado a falar sobre a morte, mas não desejo a morte de ninguém não, hein? Pelo amor de Deus, você achar que eu... Olha, ele falou tão legal da morte que eu senti uma vontade... Pelo amor de Deus, não fale isso não, está sendo gravado aqui, está registrado, não estou falando para ninguém morrer não, hein? Ó, você que está aí do outro lado aí. Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, eu fiz uma pergunta a vocês: quem está no céu sabe o que acontece na terra? Que isso, pastor? Que absurdo, está delirando? Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse capítulo 6, depois a gente vai em Lucas capítulo 9, que é o Monte da Transfiguração. Ali é muito bom, muito bom. Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Opa! Não morreram de velhice, não morreram de acidente, não morreram de doença. Eles são, na verdade, o quê?
Começa com M. Mártires. São mártires. Morreram por causa do testemunho em meio a muita perseguição no século I, final do século I. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar? Como é que está na sua Bíblia? Alguém lê para nós. Até quando? Mas ele usa uma expressão aí, na minha está guardará, mas na sua talvez esteja diferente. Não julgas e vingas. Não julgas e vingas, como é que está? Continuação? Dos que habitam sobre a terra. Então eles não pediram vingança que eles fizessem. Eles pediram que Deus agisse com justiça. Mas aí eu faço uma pergunta a você, eu deixo uma reflexão e o pastor depois vai resolver esse problema. Eu tenho certeza disso, vou deixar para ele. Vamos lá. Como que eles sabiam que os seus algozes estavam impunes? Ó soberano Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Como que eles sabiam que os seus algozes estavam impunes? Bem, quando você estuda escatologia, você tem dois problemas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. A primeira delas é que em nenhum momento Deus deu uma cronologia do fim. Ele deu um cronograma do fim. Ele falou, especialmente no sermão escatológico, Mateus 24 e 25, ele falou sobre os acontecimentos que iriam suceder na iminência, na proximidade da sua volta. Mas ele não deu a data dessa volta. Então ele nos deu um cronograma, mas ele não deu uma cronologia, ele não disse quando os acontecimentos iriam suceder. E o segundo problema, quando você estuda essa questão dos últimos dias, é esbarrar no quando Jesus vai voltar, não sabemos. E o como que essas testemunhas que estão embaixo do trono, como que eles sabiam que os seus algozes estavam impunes? Como? Será que eles ficaram na pontinha da nuvem olhando para a terra? Não sei, não diz como. Mas eles tinham alguma consciência de que os seus algozes estavam impunes e por isso eles clamavam que o Senhor fizesse justiça em relação ao sangue deles. Agora você vai abrir em Lucas capítulo 9, se não me falha a memória. Lucas 9. Isso, Lucas 9, verso 28. Pastor, são 8h40, eu tenho até, só para eu saber, vai seguindo. Falei numa igreja, o pastor fez isso comigo, falou: irmão, fica à vontade, qualquer coisa o zelador fica aí, o zelador vai acompanhando tudo que o irmão tiver para dizer. Lucas capítulo 9, verso 28. Se você olhar esse texto, se nós formos assim, alguém lê o texto e diz qual lição que você tira desse texto. Alguém vai ler e vai tirar uma lição. O outro vai lá e tira, outro vai e tira. E a gente não vai saber para onde a gente vai. Então a gente precisa saber para onde o texto do Monte da Transfiguração, que aparece em Mateus, Marcos e Lucas, para onde esse texto está nos levando. Se eu não sei para onde o texto está me levando, como que eu extraio as verdades desse texto? Eu preciso saber para onde ele está indo. Como é que a gente descobre? Quando a gente estuda o texto, existe uma coisa chamada moldura. Moldura é o que vem antes e o que vem depois do texto. Molda o texto. Como que é a moldura dessa passagem? Tanto em Mateus, tanto em Marcos, quanto em Lucas, o Monte da Transfiguração aparece nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
Nos 3 evangelhos, de maneira idêntica, igual, antes do Monte da Transfiguração, no verso anterior, Jesus diz, olha, há alguns que aqui estão, que não verão, que verão o reino de Deus antes que a morte aconteça, alguma coisa assim. Ele fala sobre o reino de Deus. Eles verão o reino de Deus. Quando termina esse texto, Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele diz assim, a ninguém conteis a visão. Então, o que é o Monte da Transfiguração? Antes da gente examinar o texto, o que é? O Monte da Transfiguração é uma espécie de uma avant-première de alguma coisa futura, uma espécie de uma maquete. Alguém vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa no condomínio, então ele olha a maquete e vê ali as casas, como serão feitas, onde vai ter a sala, a cozinha, onde que é a quadra, o campo, onde que é a piscina. Isso é o quê? Isso é uma maquete. O que é o Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração é uma maquete do futuro. Eles tiveram uma visão. Aqui o que tem nesse texto é o já, mas ainda não. Ou seja, com a presença de Jesus na terra, ele traz o futuro para dentro do presente, mas ele não liquida o presente. Então é o que nós chamamos de 2 realidades sobrepostas. O futuro e o presente coexistem nesse tempo que nós estamos e é chamado pelos teólogos como já, mas ainda não. Então, vamos examinar o texto, verso número 28. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. É o círculo apostólico, é o círculo dentro do círculo apostólico dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber... Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. Moisés deixou de ser Moisés? Elias deixou de ser Elias? Moisés continuou sendo Moisés e Elias continuou sendo Elias. Então nós continuaremos a ser, eu vou continuar sendo Alexandre, a Márcia, o João, o Pedro, o Paulo, nós continuaremos mantendo a personalidade. Moisés continuou sendo Moisés, Elias continuou sendo Elias. Mas olha que coisa interessante, Moisés está lá na saída do Êxodo, 1400 e alguma coisa, finalzinho do 15º século antes de Cristo. Se não me falha a memória, a data do Êxodo é 1407, se não me falha a memória. Moisés está no finalzinho do século XV a.C. Elias está lá em 900 e alguma coisa, 10º século antes de Cristo. Moisés e Elias não se conheceram na terra. Mas estão ali Moisés, sendo Moisés, e Elias, sendo Elias, e eu quero dizer a você, não, acredite em mim, não havia máquina fotográfica, não havia celular, não havia Xiaomi, não tinha nada disso. E aí vem a pergunta, como que se conheceu que era Moisés e era Elias? Esbarramos mais uma vez no como, escatologia, e esse é o problema. Como? A Bíblia não diz. Mas vamos continuar. E 2 homens falavam com ele, ou seja, Moisés e Elias falavam com ele. Ele quem? Com Jesus. Isso é muito importante, hein, gente? É muito importante a gente entender com quem Pedro, Tiago e João estão falando e com quem Moisés e Elias estão falando. Você vai perceber nessa passagem que não há comunicação com os mortos. Por quê, pastor? Preste atenção. Pedro, Tiago e João, eles conversavam com Jesus. Moisés e Elias conversavam com Jesus. Não houve, nessa passagem, nem na redação de Mateus, nem na redação de Marcos,
não houve comunicação entre Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias, porque não há comunicação com os mortos. Mas aí você vai dizer assim, pastor, eu tenho uma objeção a fazer, não concordo não. Por quê, meu irmão? Porque em 1 Samuel, tem lá a pitonisa de Endor, e Samuel foi convocado, e Saul conversou com Samuel, pastor, está lá no texto. Primeira coisa que eu quero dizer a você, estudar as narrativas do Antigo Testamento não é uma coisa tão fácil como a gente pensa que é. Por quê? Porque a narrativa nem sempre deixa claro para nós qual é o ponto de vista que ela está abraçando. É o ponto de vista de quem escreve? É o ponto de vista do personagem que está na história? É o ponto de vista de quem está de fora da história, só observando? Nem sempre fica claro para nós qual é o ponto de vista do narrador. Segundo lugar, na descrição de 1 Samuel 28, vai a sequência. Agora eu não me lembro de cabeça qual verso, mas tem um verso onde diz assim, acho que é o verso 16, 17, 18, por ali. Entendendo Saul que fosse Samuel. Se você quiser me fazer o favor de achar onde está esse verso aí no aplicativo, eu te agradeço. Entendendo, está lá, entendendo Saul que fosse Samuel. Saul, dado o drama que ele está vivendo, está perto da morte, dali a pouco vai se suicidar, vai pular em cima da espada, ele... 28:14? Então, 28:14, se você for olhar no verso 14, você vai ver, entendendo Saul que fosse... Então, vamos lá, não era Samuel. Saul entendeu, sugestionado como estava, que era Samuel. E a partir dali, a narrativa descreve o texto como se fosse Samuel. Por quê? Porque o narrador assumiu o ponto de vista de Saul. Então, aquela passagem, você dizer que houve uma comunicação ali com os mortos, aquela passagem de 1 Samuel da pitonisa de Endor, não prova isso. Não prova isso. Vamos continuar aqui. Eles, verso 31, eles apareceram em glória e falavam da partida dele. Peraí. Eles apareceram em glória. Esse eles quer dizer quem? Moisés e Elias. Certo? Eles conversavam com Jesus sobre um assunto da terra. Eles conversavam com Jesus sobre o quê? Sobre a partida dele, a morte que iria acontecer em Jerusalém. Então, a minha pergunta a você, como que eles sabiam que Jesus ainda não tinha sido morto na terra? Eu não sei quanto desse conhecimento eles têm, mas isso me chama atenção. Eles conversavam, eles já não faziam mais parte dessa realidade. Eles conversavam com Jesus sobre um assunto da terra com data no calendário de Deus para acontecer, que era a morte de seu filho, e graças a Deus por isso. Como que eles puderam conversar sobre esse assunto se os dois, Moisés e Elias, Moisés morreu, seu corpo não foi encontrado, Elias foi levado vivo para os céus. Eles já não faziam parte mais dessa realidade. Mas conversavam com Jesus sobre um assunto da terra. Vamos lá. E quando estes se afastavam, verso 33, dele, Pedro disse a Jesus, mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ué, peraí. Como que Pedro soube que era Moisés e Elias? Aí você vai dizer assim, pastor, é mole, Jesus deve ter dito. Bem,
Se a gente entrar pelo caminho do deve ser, então, irmãos, deve ser que não sejamos salvos. Deve ser que isso tudo seja uma matriz, Matrix 4, e por aí vai, deve ser. Nós não podemos trabalhar no campo hipotético, eu tenho que trabalhar com a realidade. Pedro falou com Jesus sobre Moisés e sobre Elias. Moisés e Elias não se conheceram na terra. Como que Pedro conheceu Moisés e Elias? Eu, na minha pergunta no início, eu não perguntei se nós iremos nos reconhecer. Vocês lembram no início? Eu não perguntei se nós iremos nos reconhecer. Eu perguntei se nós iremos nos conhecer. Conhecer não é a partir de uma experiência prévia. Quando você chega em casa, a esposa comenta com o marido, hoje eu conheci fulano. Conheceu porque foi a primeira vez que foi apresentada aquela pessoa. Ou eu reconheci fulano, fulano está mais forte, fulano está mais baixo, eu reconheci. Ou seja, reconheceu porque você já conhecia. Eu não perguntei se nós iremos reconhecer. Eu perguntei se nós iremos conhecer. Pedro conheceu Moisés e Elias. Como? Não sei. Mas ele falou com Jesus, Senhor, quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha só, por que Moisés e Elias? Por que Moisés e Elias? Moisés representa a lei, Elias, os profetas, e Jesus, a graça. Você encontra no Antigo Testamento lei e graça, e você encontra no Novo Testamento lei e graça. O crente no Novo Testamento, ele é salvo pela... E o crente no Antigo Testamento é salvo pela graça, irmãos. Qual é a diferença entre a salvação do Antigo Testamento e a salvação do Novo Testamento? Cronológica. Eles criam num Cristo que viria. Nós cremos num Cristo que já... A única diferença, a salvação sempre esteve sobre os ombros do Messias. O escritor aos Hebreus vai dizer, é impossível que o sangue de touro e de bode retire pecado. O sangue de touro e de bode não tem poder para retirar pecado. Aquele sacrifício, se não houvesse fé, não tinha nenhum valor, era puro ato religioso. Alguém pode vir a este templo, domingo de manhã, domingo à noite, alguém pode participar do momento de adoração, pode ouvir a palavra, pode entregar a oferta, entregar dízimo, participar da construção da igreja, e por aí vai. Se essa pessoa fizer tudo isso e não se arrepender, não será salvo. Porque o que salva não é a religião. Quem salva é Jesus Cristo. É uma pessoa. E nós estamos aqui como decorrência do encontro com esta pessoa. Amém, irmãos? Como consequência desse encontro, nós damos testemunho, nós falamos do amor de Deus, nós participamos da igreja, nós ajudamos a sustentar esse trabalho. Enfim, a gente faz 1000 coisas a partir desse encontro que mudou a nossa história. Vamos continuar? Perdão. Moisés e Elias, Moisés a lei, profetas e graça. Amém? Por que Moisés e Elias? Moisés e Elias representam os 2 tipos de ser humano que estarão no reino de Deus. Moisés representa aqueles que faleceram e já estão no reino de Deus. Elias representa aqueles que serão levados vivos no arrebatamento, no último dia da história, quando Jesus Cristo vai levar os seus e vai chamar os seus para o encontro com o Senhor nos ares. Então Elias representa aqueles que não passarão pela morte. Então Moisés representa aqueles que passaram pela morte ou passarão pela morte, e Elias representa aqueles que não passarão pela morte, a geração que estará viva quando Jesus vier nos ares. Amém? Vamos continuar para a gente terminar aqui. Pedro, os que estavam com ele, verso 32, haviam sido vencidos pelo sono, despertando, porém, viram a sua glória os 2 homens que estavam com ele.
Verso número 34. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrar na nuvem ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. E durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram ou do que tinham visto. Ou seja, esta é uma maquete, uma visão, uma miniatura de uma realidade ainda maior. E, para encerrar, faltam aí 5 minutinhos para as 9, vamos lá no texto do rico e do Lázaro, Lucas 16. Lucas, capítulo 16. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre Lucas 16, a partir do verso 19, que é a história do rico e do Lázaro, eu queria apresentar a vocês uma matemática muito interessante. O capítulo 15 de Lucas é considerado o setor de achados e perdidos. Tem um monte de perda ali, um monte de achado. Vamos fazer o percentual das perdas. Havia um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu quantas? Esse 1 representa quantos por cento? 1%. Uma mulher, e essa mulher nessa parábola é Deus, né? Já tem a questão de gênero na Bíblia, muito antes dessa turma falar aí fora. A mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Uma perda de quantos por cento? 10%. Um homem tinha 2 filhos e perdeu um. Uma perda de 50%. Tem a história aqui do administrador infiel, não vou entrar nessa história agora, mas aqui mostram 2 perdas, 2 descontos que ele deu, e esses 2 descontos somados dão, curiosamente, 70%. Então você olha uma perda de 1%, 10%, 50%, 70%, quando chega na história do rico e do Lázaro, é uma perda de 100%. Ambos seguem caminhos totalmente diferentes, porque morre o rico, morre o pobre, morre o alto, morre o baixo, morre o branco, morre o negro, morre quem tem nível superior, morre quem não tem, morre quem tem saúde, morre quem está doente. Para morrer, basta estar vivo. Nessas 2 histórias, esses 2 homens seguiram caminhos totalmente diferentes. Um desfrutou o máximo dessa vida, com muita riqueza, com muito poder, com muita influência. E o outro que jazia ali, jogado na porta daquele rico, não recebia a menor atenção, nem do rico, nem dos seus convidados, que tinha festa direto. Esses 2 homens vieram a falecer. Um foi para o seio de Abraão. E o outro foi para, em algumas versões tem a palavra Hades. Vamos entender as 2 expressões? Seio de Abraão é uma expressão semítica, uma expressão dos hebreus. Então, o que significa ser recebido no seio de Abraão? Para o hebreu, a maior experiência após a morte seria receber um abraço do patriarca da fé. Não obstante todos os erros, todas as falhas de Abraão, que a Escritura não tem nenhum pudor em apresentar as suas falhas, os seus erros, ele continua sendo para nós um exemplo de fé, apesar de tudo, apesar de todos e apesar de si mesmo, ele continuou confiando em Deus, mesmo humano e frágil. A segunda expressão, a palavra Hades, no Antigo Testamento existe uma palavra chamada Sheol, que significa vida no além. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que se chama Septuaginta.
pegou um texto hebraico, que nós não sabemos qual, e fez a tradução para o grego, porque muitos judeus, muitos hebreus da diáspora, que estavam fora de Jerusalém, já não falavam mais hebraico. Então precisavam ter acesso ao texto grego. Quando o escritor do Novo Testamento escreveu, provavelmente ele teve acesso à Septuaginta, e na Septuaginta, onde aparece a palavra Sheol no Antigo Testamento, a Septuaginta, nessa tradução grega, traduziu como a palavra Hades. O escritor do Novo Testamento teve acesso à Septuaginta e usou no Novo Testamento a palavra Hades 11 vezes. E essas 11 vezes, elas podem ser descritas de 3 formas. A palavra Hades pode ser traduzida por morte, sepulcro ou inferno. A tradução que melhor se encaixa aqui, na história do rico e do Lázaro, é a palavra inferno. Você repare que esse rico tinha muito dinheiro. Com todo o dinheiro do mundo, você pode comprar uma casa maravilhosa. Se você ganhasse o prêmio acumulado, a Mega Sena da virada, acho que deu 300 milhões de reais. Com esse prêmio você compra a casa no Brasil, possivelmente que você quiser. Então você pode comprar uma casa maravilhosa. Mas você não consegue comprar um lar. Você pode comprar uma cama extremamente confortável, uma cama box ou melhor do que ela. Mas você não consegue comprar um sono tranquilo. Você pode comprar todos os bens e todos os prazeres que todas as sociedades do mundo poderiam oferecer a você com 300 milhões. Mas você não consegue comprar a alegria de viver. Você poderia comprar pessoas, existem pessoas que estão à venda, e você com 300 milhões poderia comprar. Você pode até comprar pessoas, comprar homens, comprar mulheres, mas você não consegue comprar um amigo. Você pode comprar toda a comida de todos os mercados e hipermercados do planeta, mas você não compra o apetite. Você poderia comprar todos os remédios em todas as farmácias, em todas as drogarias de todo o planeta Terra, mas você não compra saúde. Você poderia até comprar um crucifixo, mas você não consegue comprar a salvação. Existe uma coisa que vocês podem viver mais 10 anos, mais 20 anos, mais 100 anos, Deus queira que os senhores vivam ainda mais, mas tem uma coisa, que eu te garanto, que você nunca verá na terra. Nunca. Caminhão de mudanças entrando num cemitério. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Nada trouxemos deste mundo, e é verdade que nada levaremos dele. Quando o rico faz a solicitação, Abraão vai dizer que está posto um abismo entre nós e vós, tanto o céu quanto o inferno, ambos só têm porta de entrada, não tem porta de saída. Tanto o céu quanto o inferno, ambos estão diante de Deus, nada foge à onipresença de Deus. Então qual é a diferença? A diferença é a relação de Deus para com o céu e a relação de Deus para com o inferno. O diabo não reina nem no inferno. A relação de Deus com o céu, graça,
misericórdia e amor. A relação de Deus para com o inferno, justiça. Receberão as penas pelos seus pecados, nem mais, nem menos. Então, irmãos, nós vamos encerrar por aqui, e aí a gente abre o espaço, se algum irmão quiser fazer alguma colocação, uma irmã, né, a palavra está com o pastor nesse momento. Muito feliz, né, por essa noite. Antes que alguém faça uma pergunta, uma colocação, feliz que a Bíblia do pastor é igualzinha a minha. Pensei que eu ia morrer e nunca ia presenciar um culto só com a palavra e pessoas atentas do início ao fim. Não teve. Só palavra do início ao fim e pessoas sem piscar. Eu vivi isso. A pandemia, né? Não trouxe só coisas ruins. Há um despertamento entre nós para a palavra. E eu quero, então, dar oportunidades aos irmãos. Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta nesse momento? Faça e o pastor vai estar respondendo. Vou pedir ao Alisson que libere esse microfone amarelinho aqui, que aí o pastor pode pegar aqui, ó, e já responder. E eu vou levar o microfone até você, se caso você quiser fazer uma pergunta agora. Ok, então dá licença que eu vou até o pastor Fernando, porque senão não sai o seu som lá na live, né? Ok? Galardão. Você é um homem de misericórdia, Fernando. Sempre foi de misericórdia. Misericórdia. Então eu pergunto para o pastor Fernando o que é galardão. Irmãos, isso daí essa pergunta eu não imaginei que fosse ser a primeira, mas sempre surge. E a melhor resposta é 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 8. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor. Então ele admite que ele não conseguiu fazer isso por capacidade própria, inerente a ele. Mas ele diz o quê? Pela graça de Deus que me foi dada. Então ele sabia que alguma coisa antecedeu aquele evento dele conseguir fazer. Então, se nós pregamos, se nós falamos, se eu estou nesse púlpito aqui, é porque Deus de alguma forma concedeu graça, porque nenhum homem tem capacidade por si só de fazer isso. Nenhum homem consegue lutar contra o inferno sozinho, contra o diabo sozinho. Estamos diante de um inimigo, um psicólogo milenar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Ou seja, existe uma responsabilidade humana na execução dessa tarefa. Alguém vai fazer de maneira dedicada e alguém vai fazer de uma maneira não tão dedicada assim. Então, essa diferença repousa sobre nós, naquilo que é nossa responsabilidade. Eu poderia vir para cá e não me preparar, então falaria aquilo que veio à cabeça. Ou você pode se preparar para a responsabilidade que tem. Isso é uma responsabilidade humana. Alguém vai cantar, essa pessoa ensaia, se prepara, isso é responsabilidade humana. E ele continua, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui o verso 12 que nos interessa. E se alguém constrói sobre esse edifício ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, ele mostra, ele ilustra que há dois tipos de obra, obras de madeira, feno e palha, obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então, pega comigo, madeira, feno e palha, a gente consegue plantar e colher.
Você planta árvore, você tem madeira. Ouro, prata e pedras preciosas, a gente não consegue plantar e colher. Tem que ser produzido nas minas. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, existe uma obra que é feita, que é Deus agindo através de você. Obras de ouro, prata e pedras preciosas. Obras que Deus fez através da sua vida. E existe aquela obra que eu fiz pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, para o meu nome aparecer, para o pastor me chamar domingo lá na frente e me dar o aplauso dos homens. Recebi o aplauso dos homens, perdi a graça de Deus. Já recebi o galardão dos homens. Agora, uma pergunta que surge é a seguinte: um menino se converte nessa igreja aos 10 anos de idade, e ele morre aos 70, então ele passou como membro dessa igreja, ou convertido nessa igreja, 60 anos, e aos 70 anos ele morre, uma pessoa que deu testemunho de Cristo, se casou nessa igreja, teve filhos no evangelho, netos, então uma pessoa que deixou saudade na sua história, na sua biografia. Mas aí chegou uma irmã aqui que se converteu aos 60 anos, e aí ela morre aos 70, e ela, por infelicidade da vida, não teve como estudar, não aprendeu a ler, enfim, teve um monte de limitação, mas ela se converteu aos 60 anos e morreu aos 70. Então, ele morreu aos 70 anos, com 60 anos de tarefa. Assumiu vários cargos, serviu na igreja, e ela se converteu aos 60 e também morreu aos 70. Então, ele serviu a Cristo 60 anos. Ela serviu a Cristo 10 anos. Quem vai receber mais galardão, ele ou ela? Rapidinho, rapidinho. Vamos lá, gente? Ele ou ela? Rapidinho. Não sei. Ninguém caiu, eu fiquei imaginando. Parece que já acostumaram comigo. Não vou falar não, que ele tem uma carta na manga. Olha só. Pensa aqui comigo num copo e num balde. Em termos de capacitação, ele era um balde, ele aprendeu a ler, fez faculdade, então pôde trabalhar na contabilidade da igreja, foi diácono, trabalhou na ação social, evangelizou, e ela era um copo. Então ela iria dar testemunho de Cristo para as suas amigas de muitos anos. Então, em termos de obras, de quantidade de obra, ela era um copo, e ele era um balde, que ele poderia fazer muito mais obra do que ela. Estou falando em termos quantitativos. Mas preste atenção como é a avaliação de Deus. Ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Vamos lá. Ele tinha que encher o balde de obras, mas ficou faltando um dedinho. E ela encheu o copo até a boca. Quem vai receber mais galardão, ele ou ela? Ela. Porque a avaliação não é quantitativa, é qualitativa. Deus não nos compara, porque nós temos dons diferentes, e ainda que tenhamos o mesmo dom, a intensidade do dom pode ser diferente. Billy Graham foi um pastor, os de mais idade conhecem, um pastor americano, um grande evangelista, evangelizou em vários países ao longo do século, segunda metade do século XX. Quantos evangelistas nós conhecemos? Pessoas que têm maior prazer, estão o tempo todo evangelizando. Quantos evangelistas foram como Billy Graham? Então, tinham o mesmo dom, mas a intensidade da manifestação desse dom é diferente. Então, Deus não nos compara. O problema é que nós, crentes, nós achamos, você que está sentado me ouvindo, você se compara. Não, mas se eu fosse como o pastor Alexandre, eu ia servir muito mais. Não, pode ser que no céu a gente tenha uma grande surpresa. E você receba muito mais galardão do que eu, porque você tinha que encher um copo e eu teria que encher um balde pelo treinamento que recebi. E eu, por negligência, não enchi o balde. Ou seja, Deus não está me comparando com você, Ele está me comparando com as capacitações que eu recebi. E mais, suponhamos que a gente chegou ao céu, e aí passa alguém do meu lado, lotado de galardão, a gente não sabe exatamente como é isso, se é um colar, se é alguma coisa, e isso me lembra uma história de uma igreja que resolveu fazer uma premiação dos membros, os membros que se destacavam, né? E aí resolveram dar um prêmio àqueles que eles consideravam mais humildes. Eu não sei como que eles chegaram a essa classificação. E aí chamaram o irmão lá na frente, deram a medalha a ele como o crente mais humilde. E ele passou o resto do ano mostrando aquela medalha para todo mundo que ele era o mais humilde. Quer dizer, ele estava dizendo para as pessoas, eu reconheço
que eu sou humilde. Então tem isso também. Então, essa questão, quando nós chegarmos ao céu e encontrarmos pessoas lá com galardão, gente, não estamos mais na terra, não tem mais pecado. Olha só, na sequência desse texto, Paulo vai falar de alguém que foi salvo como que pelo fogo. Então vamos lá, uma casa pegou fogo, e tem um gatinho dentro da casa correndo de um lado para o outro, tentando se salvar do fogo, e tudo fechado, e o gatinho correndo, de repente ele olha na porta, tem um buraco, e aí ele vai, passa naquele buraco, sai do fogo, chega do outro lado, sem pelo algum, mas ele foi salvo. O ladrão na cruz recebeu qual galardão? Não teve tempo de fazer obra. Agora, quando ele chegar ao céu, e ele encontrar alguém como Billy Graham, ou outros mais, que estão lotados de galardão, não haverá tristeza, porque não há mais essa diferenciação capitalista que há entre nós. Um tem um carro, outro tem uma camisa, outro tem outro carro zero, outro viajou para o exterior, outro tem um cartão de crédito, outro mora numa casa. Essas diferenças já não existirão mais. Então, se alguém estiver com galardão, lotado de galardão do meu lado, eu vou dar glórias a Deus por isso, vai ser uma alegria tremenda, porque não existe mais inveja, não existe mais nada disso. Então, esse assunto está bem tratado pelo apóstolo em 1 Coríntios capítulo 3, e ele mata a questão. Há dois tipos de obra. Então, alguém fez a obra para aparecer, por vaidade, quis dar a maior oferta para se destacar. Essa obra será testada pelo fogo e vai receber ascenso. Mas essa obra foi feita? Foi feita. Gente foi salva, mas não vai receber galardão, recebeu o galardão dos homens. Então, 1 Coríntios 3, ele equaciona essa questão de maneira extraordinária. Amém. Pastor Fernando não vai sentir inveja do meu cabelo lá no céu. Quem mais vai fazer a pergunta? Eu também, né? Também estou mal. Mas tem implante, né? Só Boa tem noite, que ter pastor. 15 mil para fazer, então tá Eu ruim. gostaria de saber se a Bíblia ela nos relata se uma criança que morreu no ventre, lá no céu, ela vai se desenvolver, vai ser uma adolescente, vai ser um adulto, os anciãos serão anciãos, Então, os jovens serão jovens. Isso, essa é uma eterna pergunta, porque a Bíblia não fala absolutamente nada, porque a gente fica assim, por exemplo, a pessoa que engordou e emagreceu, que eu disse no início, vai ressuscitar gordinho? Eu queria ressuscitar magrinho. Eu tive, irmãos, eu tenho hipotiroidismo, então eu tive 25 quilos a mais. Quando eu entrava na igreja, o povo me homenageava. Bolinha, bolinha, tão gordo que era. E na ressurreição, vai ser o Alexandre antigo ou mais novinho? A Bíblia não fala, ela só fala que nós teremos um corpo glorificado. Não sujeito ao tempo, envelhecimento, tempo. Agora, vai ser quando estava mais cabeludo, menos, ou com uma criança que cresceu, a Bíblia não dá nenhuma informação. Por isso que o título do estudo é Algumas Respostas Bíblicas sobre o Céu. Eu comecei a estudar esse assunto com 24 anos, tenho 48, então 24 anos que eu venho pesquisando esse assunto. Já li um monte de obras sobre esse assunto. E realmente existe um limite. Então eu tento tratar com vocês aquilo que é possível dentro desse limite. Mais do que isso, não consigo ir. Também queria saber, né? Eu também. Para a gente terminar. Vamos lá, Dávila. Só um minutinho. Há uma possibilidade, quando o Senhor falou que nós fecharemos os olhos e de imediato veremos a Cristo. Há uma possibilidade da pessoa que morreu de infarto, morreu e foi ressuscitada pelo aparelho. Ela pode ter visto Cristo e quando voltou poder falar assim, eu vi Cristo. Não há esse relato na Escritura, alguém que ficou em coma, por exemplo. Não há. A gente ouve, por exemplo, eu já ouvi de pessoas que dão testemunho que foram ao céu, passaram no inferno, mas não tem nenhuma experiência similar na Bíblia. O que há na Bíblia são visões no sentido escriturístico, mas não há essa. O próprio João, na ilha de Patmos, ele não foi arrebatado ao céu, ele foi arrebatado em espírito. Então ele continuou na ilha, mas Deus dando acesso a ele a coisas que ele... E por que a linguagem de Apocalipse é difícil? Porque a linguagem é apocalíptica. Então, a linguagem tem que ser entendida dentro daquele contexto, por isso que se torna difícil. Mas não há esse relato. O que nós temos assim de dificuldade é, por exemplo, o caso de Enoque e Elias. Porque
eles foram levados com os corpos que não estavam glorificados. Eles adentraram a realidade eterna com o corpo da terra. Então, essa questão para mim é um ponto de tensão. Eu não consegui ainda encontrar uma resposta para esse ponto. Como que eles adentraram essa realidade se os corpos eram corpos da terra, não preparados para a eternidade? Então, escatologia, gente, é um desafio. A gente consegue ir a alguns pontos, né? Teria muito mais coisa para a gente conversar aqui que está escrito na Bíblia, mas esse lado assim mais especulativo eu pretendo não seguir, porque aí fica muito uma opinião minha, né? Eu acho. E, na verdade, eu quero trabalhar com vocês o que o texto diz. Amém. Essa semana eu estava assistindo Aquaman com meu filho, e quando ele pega lá o... nem sei o nome daquilo, o tridente lá, né? Automaticamente ele já recebe uma nova roupa. Deve ter acontecido isso com Enoque. Não, alguma coisa aconteceu ali. Mudou logo, foram revestidos. na mesma hora. Só que a Bíblia faz silêncio. Eu queria saber. Na verdade, o senhor fez a pergunta se nós vamos nos reconhecer no Não, céu. conhecer. Conhecer. Isso. Nós Conhecer. Nós iremos nos conhecer. Porque Pedro conheceu Moisés e Elias, sendo que Moisés e Elias não se conheceram. Pedro conheceu. Aí alguém diz assim, mas Jesus deve ter falado. Bem, se a gente entrar por esse caminho de deve, a gente não consegue formular teologia. E Moisés e Elias se conheceram lá, né? E Moisés e Elias se conheceram lá. Então, conhecer não é reconhecer. É conhecer a partir dele. Como? Não, mas não vai conseguir, não. Não vai se conseguir. Sabe por quê? É até um alívio. Algumas mulheres vão dizer, puxa, ufa, no céu não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. E os anjos são seres Não. Os anjos são seres assexuados. Não está escrito isso na Bíblia. Está dizendo o seguinte, não se casam, nem se dão em casamento, pois serão como os anjos. O que está concluindo ali é que os anjos não se casam. Pode ser que sejam seres assexuados, mas não é isso que está dizendo. E outra coisa, uma pessoa que decidiu não se casar, que tem o dom do celibato. Casamento, gente, não é para todos. Existem pessoas que têm o dom do celibato. E as pessoas devem ser respeitadas. Não é viver na imoralidade, mas a pessoa que optou em viver sozinha. Eu tenho um caso da minha família de uma tia que ela nunca se casou, não é frustrada, pessoa maravilhosa e ela não se casou. Uma pessoa que não se casa não é uma pessoa assexuada. Ela tem sexualidade, só que ela, por um dom de Deus, por uma capacitação, ela permaneceu só durante toda a sua história. Amém. Amém. Maravilha, né? Vamos ficar de pé? Nós vamos estar orando agora. Quero te convidar para a semana que vem, está aqui. Lembre-se, Apocalipse de 5 a 11 tem coisas interessantíssimas. Pastor, eu queria orar pela sua vida. Nós vamos estudar sobre as trombetas, sobre os selos. Você pode ler em casa durante essa semana, Apocalipse de 5 a 11. Queria estar orando pela vida do pastor Alexandre, que vai passar por uma cirurgia, né, nos próximos dias, uma hérnia inguinal, né? É? Então, uma recidiva, nem isso que fala, uma hérnia recidiva. E vai passar por essa cirurgia, e nós até o convidamos para ele retornar, e vai depender aí da questão da recuperação, nós vamos orar por ele. Mas eu quero agradecer a alguém que está se preparando para passar por uma cirurgia, porque sente dor, e ainda assim pega o carro, vem de Niterói para cá, para ser bênção na nossa vida, né? Quem se sentiu abençoado nessa noite? Vamos sair daqui com mais certezas, né, irmãos? E ele falou uma coisa certa, né? Só não podemos ter vontade de morrer, mas essa segurança, essa paz, nós temos. Estenda a tua mão para cá, em direção, pastor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela vida do pastor Alexandre. E nós sabemos que o Senhor tem plano o tempo todo na vida do teu servo e de sua família. Então eu peço que essa cirurgia seja uma bênção. O Senhor já está na direção, o Senhor já programou tudo, então que assim seja, e obrigado, Deus, pela forma como o teu servo tem sido usado para edificar vidas, edificar pessoas. Eu peço que assim continue,
que o teu servo volte para o seu lar, guardado pelo Senhor nessa estrada, Pai, e a vida de cada um de nós aqui também. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Você que tem seu dízimo, sua oferta, gasofilaço está aqui, lá fora, você vai poder fazer isso antes de ir para o seu lar. Quero convidar você, sábado, nós estamos tendo semear, não deixe de participar, porque tem sido uma bênção, semear de 8h30 às 10h, nosso culto de oração e de consagração todos os sábados, 8h30 da manhã. E já quero anunciar aqui também que na próxima sexta-feira, sem ser amanhã, né, pastor Yuri, nós vamos ter o nosso primeiro culto jovem do ano, e vai estar aqui o pastor Joel, da PIB de Vendo as Pedras, que é uma bênção, jovens, adolescentes e irmãos não podem perder. Que Deus abençoe a todos os irmãos.